noite, igreja. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com a comunhão do Espírito Santo. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Vamos refletir um pouco nessa noite a respeito da parábola do filho pródigo, tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu sei que essa parábola é uma parábola bem conhecida de todos, né? Você já ouviu muitos sermões a respeito dessa parábola, mas eu gostaria mesmo assim de trazer alguns pontos interessantes para refletirmos nessa parábola. Tá? Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, para que o Espírito Santo conduza o estudo da sua palavra. Querido Deus, amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos nesse momento. Que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, que possamos estar com a nossa mente, os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. E que ao ouvir a Tua voz, possamos nos conscientizar dos nossos pecados, das nossas deficiências, também sim das nossas qualidades, mas especialmente que nós precisamos depender do Senhor para viver aqui nessa terra e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nos ajuda nesse momento com a unção do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A primeira palavra dessa parábola é continuou. Eu gostaria que você parasse aí, que você não lesse. Quando alguém continua alguma coisa é porque ela estava fazendo algo antes. Não é verdade? E a primeira coisa para entendermos o porquê que Jesus contou a parábola do filho pródigo é entender o porquê que ele estava continuando. E quando você volta, você percebe que ele está contando a parábola da dracma perdida. E ele começa assim: a primeira palavra, ou, na língua portuguesa, é uma conjunção alternativa. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, se ou é a parábola da dracma perdida, alguma coisa antes ainda existia. E, quando nós voltamos, o que é que nós encontramos? A parábola da ovelha perdida. Ou seja, todas as três parábolas, elas estão interligadas com um único objetivo. E nós vamos descobrir esse objetivo. Na verdade, são dois objetivos no final da mensagem. Amém. Certo? Já ficou curioso? Então não sai daí não, fica aí. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem, Jesus contou essa parábola tentando exemplificar aqui um tipo de pessoa. A pessoa que está perdida, que sabe que está perdida, certo? Uma pessoa que porventura se afastou do aprisco e que precisou voltar. E é interessante que o Espírito de Profecia, no livro Parábola de Jesus, ela afirma que Jesus ele viria a esta terra para morrer, se possível fosse, por apenas uma pessoa. E aqui nós podemos tirar várias reflexões. Primeiro, será que das ovelhas perdidas, das 99 que ficaram, eu sou aquela que se afastou? Eu já me afastei? Ou
Será que nós somos a 99 que está vendo aquela uma ovelha que se afastou e não estamos fazendo nada? Ou será que nós nos posicionamos como o pastor de ovelhas que foi até aquela ovelha que estava perdida, que estava desamparada, que estava afastada? A iniciativa divina na salvação. Jesus ele vai atrás, sim, daqueles que estão perdidos. O Espírito Santo incomoda aqueles que de alguma forma já ouviram falar a respeito dele, a respeito de Jesus, a respeito de Deus. O Espírito Santo ele incomoda, o Espírito Santo ele fala ao coração dessas pessoas. E diante disso aí, o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Isso mostra o valor infinito que a minha alma e a tua alma têm diante de Deus. Amém. Custou o preço do sangue de Jesus. Amém. Isso é um valor inestimável. Você tem um valor imensurável diante de Deus. Deus ele te ama de uma forma que o mundo não consegue, o universo não consegue explicar. E o amor de Deus por você, ele é pessoal. Ele é pessoal. E muito bem, aqui encontramos então o primeiro grupo. O grupo, de repente, das pessoas que estão perdidas, estão afastadas e sabem que estão perdidas e precisam de ajuda para voltar. Ok? O segundo grupo, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É interessante que Jesus, ao contar essas duas parábolas, no final, ele parece que termina da mesma forma, né? Deus se alegra, o céu se alegra por um pecador que se arrepende. E sabe por que isso acontece? Porque quando um pecador se arrepende e desce as águas, o tanque aqui atrás, né? Quando o pecador ele desce as águas, ele demonstra uma vitória de Cristo sobre o grande conflito. Todas as vezes que nós nos decidimos ao lado de Deus, todas as vezes que nós optamos escolher os caminhos que Jesus ele nos apresenta, nós estamos vencendo o grande conflito. Glória a Deus. Cristo está vencendo o grande conflito. E por isso que o céu se alegra quando o pecador se arrepende. O grande conflito está sendo vencido por Deus. Mas aqui uma moeda, uma dracma ela não tem consciência, ela não sabe que está perdida. E é interessante saber que ela está perdida dentro de casa. E esse aqui é outro grupo. O grupo daqueles que estão dentro de casa, mas estão perdidos. Agora, uma curiosidade: por que essa mulher, ao perder a moeda, ela varreu sua casa, ela procurou, e quando ela achou, ela foi comemorar com as suas amigas? Uma simples moeda. Para nós, diante da nossa cultura, é uma simples moeda. Mas para essa mulher, essa moeda ela significava muita coisa. As mulheres nos tempos bíblicos, no Oriente Médio, elas dependiam exclusivamente do seu pai para viver quando se casavam do seu esposo. Elas não trabalhavam de tal forma que conseguiam sustentar a casa, certo? O regime que regia, que era o regime patriarcal, era um homem, de fato, que estava à frente da casa, liderando a casa como sacerdote, como líder. E quando a mulher ela perdia o seu esposo, por guerra, por morte ou por alguma outra situação, ela precisava recorrer a moedas. Que moedas são essas? Quando um homem queria casar com uma mulher, nos tempos bíblicos, ele precisava pagar ao pai da moça um dote, certo? E esse dote não podia ser oriundo de herança, certo? Ele não podia pegar esse dinheiro emprestado, ele precisaria trabalhar para poder pagar ao pai da moça o valor que ele solicitou. Isso aconteceu com Jacó. Jacó precisou trabalhar 7 anos pela mão de uma de suas esposas, depois mais 7 anos pela mão da outra, Lia e Raquel. Mas, e
E o homem trabalhando e conquistando esse recurso, ele provava para o pai da moça que ele amava, provava à sociedade que ele era um homem direito, um homem que poderia estar pronto para trabalhar e sustentar uma casa. De repente, se essa cultura ela é aplicada aqui no Brasil, muitos problemas iriam ser solucionados no quesito responsabilidade do homem no casamento, né? Mas quando ele pagava esse dote ao pai, o pai pegava parte dessas moedas e entregava para sua filha. Tanto que, se você procurar na internet, os beduínos é um grupo que ainda hoje vive no Oriente Médio como nômades, e eles ainda fazem os casamentos à moda antiga. Eles se vestem, as moças se vestem ali com o seu véu, e elas penduram as moedas recebidas do dote no seu vestido, certo? Faz parte do ornamento, comprovando a todos que, de fato, o homem pagou o preço para casar com ela. E o pai ali lhe entregou as moedas. E aí essas moedas ficam guardadas. Por quê? Porque na ocasião de sem marido, ela vai conseguir se sustentar, ou pelo menos fazer uma viagem de volta para a sua família de origem, assim como aconteceu com Ruth. Ruth, quando ela voltou para a sua casa, ela e Noemi, elas voltaram provavelmente com o recurso que receberam ali do dote, que estavam guardados. Certo? Então percebe a importância da moeda para essa mulher? Se essa mulher não tivesse recurso, o que ela iria fazer? Ela iria pedir esmolas ou ela iria se prostituir? Ela não tinha muitas alternativas naquele tempo. Então aquela moeda iria garantir a sua subsistência, o seu sustento ali por um tempo. E uma coisa interessante, ela varreu a casa. Ela varreu a casa. A casa naquele tempo era, sim, o chão era de areia, praticamente só tinha uma janela e não tinha tantas luzes, né? Então, uma moeda cair numa areia é complicado de achar, né? Então ela procura, ela varre, ela faz um monte de coisa e quando ela acha, ela reúne as suas vizinhas e amigas e vai comemorar, vai se alegrar. E por que Jesus não explicou nada disso? Porque esse contexto para eles era natural, né? Era o comum deles. Mas é importante sabermos disso. Por quê? Porque se nós temos valor, nós somos perdidos dentro de casa, não sabemos que estamos perdidos, é necessário varrer, é necessário nos revisitar, é necessário observarmos o que precisa ser mudado, para sairmos da posição de perdidos e nos encontrarmos salvos nos braços de Cristo Jesus. Amém. E aqui nós vemos dois grupos: os que estão distantes, estão fora de casa, sabem que estão perdidos, e aqueles que estão dentro de casa e não sabem que estão perdidos. Então Jesus continua: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Eu fiz questão de destacar aqui o lhes repartiu os haveres, porque aqui, diferente do que costumeiramente é contado, somente o pai deu a sua herança para um filho e ele saiu de casa. O pai aqui repartiu para os 2. O lhes, por estar no plural, significa que os 2 receberam a parte da herança. Ou seja, os 2 participaram desse pecado, desse erro. E por que é pecado pedir herança ao pai enquanto ele está vivo? Porque herança só se dá depois da morte. E no Oriente Médio, inclusive, quando um filho pede ao pai a herança, estando o pai ainda em vida, ele está dizendo, em outras palavras: Pai, eu desejo que o senhor morra, para que eu receba logo a parte que me cabe. E foi exatamente isso que ele fez. E o pai lhes repartiu os haveres. O irmão mais velho não tem participação aqui em corrigir ou repreender o irmão mais novo. Ele simplesmente recebe os haveres. No versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu gostaria aqui de parar e fazer uma observação, também uma curiosidade. Quando criança, eu fui batizado com 9 anos de idade, mas desde os 5 ou 6 anos, mamãe já ia à igreja e já nos levava, a mim e ao meu irmão. E eu lembro que ela comprava, não sei se alguns aqui lembram, de uma fita de videocassete, alguns já se identificaram, né? Fita de videocassete de histórias bíblicas, era o volume 1 ao 10, e da editora Paulinas, não sei quantos lembram, acho que ninguém, né? De repente era só em Pernambuco mesmo. Mas essas histórias bíblicas, a editora Paulinas é uma editora católica, e ela acabava reproduzindo ali as histórias bíblicas de acordo com o entendimento naquele tempo, naquela época, sobre os registros bíblicos. E conhecendo a Bíblia depois, mais a fundo, a gente percebe, eu fui surpreendido quando ouvi na Bíblia que Caim não ofereceu frutas podres ao Senhor, porque isso o filme revelava. Abel ofereceu ovelhas para sacrifício ao Senhor, e no filme mostrava Caim pegando todas as frutas que não estavam prestando e levando para o altar. E não foi isso que aconteceu. Caim ofereceu ao Senhor as melhores frutas, mas não foi isso que Deus havia pedido. Deus havia pedido um sacrifício de um cordeiro, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse cordeiro representaria Cristo, que daria sua vida na cruz de Calvário. Então, estava equivocado. Noé também mostra no vídeo que ele começou a chover, ele chamando o povo, entre, botando os animais nas pressas dentro da arca. E não foi isso que aconteceu. Quando você olha em Gênesis, você vê Noé entrando na arca, a porta da arca, o anjo fecha a porta da arca, ainda não havia chovido. Noé passa 7 dias dentro da arca sem chover, e as pessoas chamando ele de louco, e depois chove, depois de 7 dias. E por que eu estou falando isso? Porque nesse filme, em uma das fitas lá, quando contava a história do filho pródigo, mostrava ele indo comer ali as lavagens, as comidas dos porcos. E não foi isso que aconteceu. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Se você ler comigo novamente, você vai ver no versículo 16 que diz assim: ali desejava ele fartar-se das o quê? Alfarrobas que os porcos comiam. Certo? E em algumas versões diz ali da vagem das alfarrobas que os porcos comiam. Você já viu uma alfarroba? Alfarroba é um fruto da alfarrobeira. O alfarroba ele é utilizado, ele é um substituto do cacau, ele serve para fazer chocolate, inclusive. Se você frequentar alguns locais aqui que vendem chocolate, você vai encontrar um chocolate de alfarroba, que é muito saboroso. E aqui era um fruto. E no período de escassez, a fome veio por toda aquela terra. Os porcos estavam comendo a alfarroba ou a vagem da alfarroba, e ele queria comer exatamente isso. Não era aquela mistura, aquela lavagem, aquele negócio, certo? Era o fruto da alfarrobeira que ele queria comer. Ainda assim era lamentável, porque ele estava passando necessidade, mas ele não estava comendo aquelas misturas, aquelas lavagens. Certo? Então no verso 17, então caindo em si, e aqui a melhor e maior queda que o ser humano ele pode levar, quando ele cai em si. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E aqui é um ponto muito importante. Você, melhor do que eu,
sabe o que você precisa mudar na sua vida, sim ou não? Sim, você sabe. E por vezes você, influenciado pelo Espírito Santo, você pensa naquilo que você precisa mudar. Você cai em si, mas além de cair em si, você precisa agir. O filho pródigo, ele caiu em si, refletiu, imaginou que iria falar para o pai, mas ele se levantou e foi. E por vezes o que nos falta na nossa vida espiritual é nos levantar e ir, é nos levantar e fazer. Não apenas cair em si e pensar sobre isso e se martirizar sobre isso, mas se levanta e faça. Se levanta e obedeça. Se levanta e siga. E ele foi. E no verso ainda 20, via ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E aqui uma característica incomum para um rei, para um pai, para um líder no Oriente Médio: correr. Correr era uma desonra para um líder, para um rei naquele tempo. Ele poderia caminhar, ou ele poderia esperar alguém chegar para falar com ele, mas correr jamais. E por que o pai fez isso? O pai fez algumas coisas interessantes. O pai, primeiro, ele esperou o filho. O pai avistou o filho de longe. O pai se compadeceu. Se compadecer é padecer com, é ter compaixão. E ele correu, ele não aguentou apenas esperar, ele esperou muito tempo, ele correu, ele teve pressa na salvação, ele correu até o filho. O filho, nós vamos ler, ele falou algumas coisas para o pai, ele se ajoelhou diante do pai, o pai o abraçou, o pai o abraçar, o pai o levantou, o pai o ergueu, o abraçou e depois o beijou. E é exatamente isso que Deus faz com o pecador que se arrepende e recorre a ele. Ele levanta, ele espera, ele aguarda, ele se compadece, ele levanta, ele ergue, ele abraça, ele beija, ele cuida, ele mostra o caminho novamente. E ele fala, o filho fala para o pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele falou exatamente o que ele pensou. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Quando o pai encontra o filho perdido, a primeira coisa que ele faz é lhe dar novas roupas. Quando nós encontramos a Cristo Jesus, ele nos oferece o manto da sua graça. Amém. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Jesus Cristo, ao visitar eles no entardecer, no pôr do sol, ele ofereceu um cordeiro e sacrificou o cordeiro e tirou as peles do cordeiro e vestiu eles. Ofereceu uma vestimenta. Toda a salvação envolve nos vestir, nos revestir de graça do Espírito Santo. E o pai aqui fez a mesma coisa. E eles começaram a se regozijar. Olha, o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, aliás, e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele
o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. E aqui nós encontramos, nessa última parábola, mais dois grupos. O primeiro grupo das ovelhas, as pessoas que estão afastadas, estão perdidas e sabem que estão perdidas. A dracma, a moeda, está dentro de casa, está perdida e não tem consciência disso. E aqui nós encontramos mais dois grupos. O filho pródigo é o pecador sincero. É aquele que peca, reconhece, dá as caras, mas se arrepende e volta. E o irmão mais velho ainda faz parte de um outro grupo. Aquele que está dentro de casa, mas não está disposto a servir com amor. Está dentro de casa por costume, por obrigação, porque se acostumou com isso e não serve com alegria. E não se alegra com o retorno do irmão que estava perdido. E ele estava agora na porta, não querendo entrar, não querendo participar da alegria de um pecador que tinha se arrependido. E o pai foi então conciliá-lo ali à porta. E se você perceber, a parábola acabou. A história terminou. E o que aconteceu? Não sabemos. O irmão mais velho entrou? Não entrou? E por que Jesus contou isso? Os dois objetivos que eu falei, eu vou falar agora. Que eu falei no início. O primeiro, por que Jesus contou essas três parábolas? Eu acabei não lendo, vocês não me perguntaram. Mas no começo do capítulo 15, a partir do verso 1, nós lemos: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs a parábola e começou a contar a parábola. Foi esse o contexto. Onde é que Jesus estava? Jesus estava pregando para todas as pessoas, pecadores inclusive. Eu imagino que ele entrou em algum lugar e estava ali pregando, estava na casa de alguém. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, ele sentava, ele comia com as pessoas. E naquele tempo eles consideravam um pecador um leproso espiritual. Você não poderia se envolver, você não podia se misturar. E Jesus, ele fazia isso. E então o que aconteceu? Os fariseus chegavam à porta e apontavam, e acusavam, e criticavam: Jesus está comendo com pecadores. E então Jesus vai até a porta para conciliá-los. E então Jesus conta essas histórias. E no final, para aqueles entendedores, eles precisavam decidir o que eles iriam fazer. Eles eram os personagens da história. Eles estavam criticando quem estava se arrependendo e estava aos pés de Jesus ouvindo ali a mensagem de salvação. E eles já se achavam os salvos, os santos, e estavam à porta apenas apontando o dedo. E o segundo objetivo é porque Jesus, ele também faz essa mesma conciliação conosco. Aonde é que nós estamos? Em qual grupo nós nos encontramos? Será que nós somos a ovelha que precisa ser buscada? Será que nós somos a dracma que perdeu o brilho dentro de casa? Será que nós somos o pródigo que precisa voltar? Ou será que nós somos o irmão mais velho que precisa de uma verdadeira conversão? Quem somos nós? O Pai ainda está olhando no horizonte, a mim e a você. Ele está nos aguardando. Ele ainda corre, Ele ainda nos ergue, Ele ainda nos abraça e Ele ainda nos beija. Amém. Ainda hoje Ele cuida de nós. Amém. Ainda hoje Ele quer restaurar a nossa vida.
E hoje é dia de voltar. Eu de fato não conheço, eu realmente não conheço aqui a vida de ninguém, a não ser a minha, talvez um pouco da minha esposa. Eu sei que eu preciso recorrer ao Pai muitas vezes no meu dia para conseguir terminar o meu dia em paz e sem pecado. E eu acredito que eu não seja o único, acho que você também passa por lutas e provações no seu dia a dia, sim ou não? E todas as vezes que nós voltamos, o céu celebra. Todas as vezes que nós voltamos, o Pai, Ele nos abraça. Todas as vezes que nós voltamos, a graça restaura a nossa vida. Lucas capítulo 15 não é apenas uma história. Lucas capítulo 15 é um convite. Volte para a presença do Senhor. Esteja nos caminhos do Senhor todos os dias. Se posicione ao lado dele, não importa o que você já fez. Ele está disposto a te esperar, a correr em sua direção, a te erguer, a te abraçar e a te beijar. Amém. A te vestir, a calçar uma sandália nos teus pés e colocar um anel no teu dedo, para que você tenha acesso à salvação e à vida eterna mais uma vez. Amém. Mas nós precisamos ir até o Senhor. É o seu desejo ir ao Senhor? Amém. Ou é o seu desejo ficar na porta, esperando que a conciliação dê certo? Que nós nos posicionemos hoje ao lado do Senhor. Amém. E possamos reconhecer a grandeza do seu amor e da sua soberania. Porque quando nós nos posicionamos ao lado de Cristo, algo diferente acontece na nossa vida. O Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio, Ele deseja estar no nosso coração, transformando o nosso caráter e nos moldando e nos preparando até a volta de Cristo Jesus. E o meu desejo, a minha oração é que todos nós nos encontremos com Cristo todos os dias. Amém. Para que não seja uma surpresa nos encontrarmos com Ele no grande dia, no dia da sua volta. Que a Igreja Central de Limoeiro do Norte possa se encontrar salva no dia da volta de Jesus. Amém. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Eu vou louvar esse hino no final. Enquanto eu vou louvar, é um hino que você conhece. Eu tenho certeza que você conhece. E eu convido você a louvar a Deus junto comigo. Combinado? Aonde quer que seja aqui, escondas teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá do céu. Ao tesouro no final da jornada desta vida, Ele é a razão do meu viver. Cristo é tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje aonde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos,
não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Até eu morrer. Glória a Deus. Até eu morrer. Até eu morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cristo é o nosso tesouro. É Ele que nós devemos recorrer todos os dias. E Ele está nos aguardando de braços abertos para nos erguer, nos abraçar, nos beijar e nos revestir da sua graça, da sua salvação e da sua misericórdia. Amém? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Porque Jesus, Ele contou essas 3 parábolas que estão descritas em Lucas no capítulo 15, para de repente convencer aqueles líderes da igreja que naquele tempo estavam o recriminando, acusando, criticando, por ele estar preocupado em levar pessoas, conduzir pessoas aos teus pés e ao teu reino. Que nós hoje, ó Deus, não venhamos a ser como aqueles escribas e fariseus. Que possamos estar cônscios de que precisamos do Senhor todos os dias, precisamos te buscar. A salvação não existe em nós, a salvação, porventura, não está nas nossas obras, mas sim no sangue derramado por teu Filho, Cristo Jesus, na cruz de Calvário. Amém. E esse sangue, ó Deus, que ele possa nos alcançar todos os dias, que a graça de Cristo nos alcance todos os dias, que todos os dias antes de dormirmos possamos ter um encontro com o Senhor, recapitular o nosso dia e sentir o teu abraço perdoador nos envolvendo, nos alcançando, nos atingindo, e que a cada dia o nosso caráter possa ser transformado à semelhança de Cristo Jesus. Nos prepara para o céu, mas nos prepara para o céu, ó Deus, enquanto vivemos aqui nessa terra, possamos partilhar mais amor, que possamos partilhar mais compaixão, mais alegria, mais cuidado um para com os outros, possamos orar uns pelos outros e nos ajudar na nossa caminhada que nos leva à Canaã celestial. E que todos nós possamos, naquele grande dia, ouvir os nossos novos nomes, receber, ó Deus, uma pedrinha branca com os nossos novos nomes. E que possamos desfrutar de uma eternidade ao lado de Jesus. Que essa seja a nossa maior esperança e energia motivadora para continuar te obedecendo, te servindo, te adorando e fazendo a tua vontade. Nos conduz em paz para os nossos lares. Te rogamos perdão pelos nossos pecados e o fazemos agradecidos no doce e no poderoso nome de Jesus. Amém.